3, 2, 1, REC. Porto Velho, a capital do estado de Rondônia, localizada no norte do Brasil, com 111 anos de emancipação. Cresceu rápido, sem planejamento, e hoje paga o preço dessa expansão. Parte dos igarapés que cortam a cidade, responsáveis por alimentar ecossistema inteiros, estão contaminados. E essa poluição não fica apenas na água que corre à superfície. Ela chega aos poços usados pelas famílias que na região norte do Brasil chamamos de poços amazônicos, mais superficiais, por isso mais propícios a contaminações. Por serem poços mais rasos e muitas vezes construídos sem padrões adequados, essa água pode receber resíduos que vêm dos esgotos das casas, de fossas mal feitas e até do lixo acumulado nas margens. Quando essa água é consumida sem filtro ou higienização adequada, o risco de doença aumenta consideravelmente. Isso acaba sendo uma ameaça à saúde da população. A pesquisadora Marcela Álvares explica sobre a situação em Porto Velho. A ausência de saneamento básico. Isso é uma questão gritante em Porto Velho. Boa parte do esgoto e das fossas das casas vão direto para dentro desses igarapés sem nenhum tipo de tratamento. A ausência de vegetação ciliar, a ausência de mata de vegetação ao redor dos igarapés, que cria uma barreira justamente para evitar vários problemas, desde a erosão, da entrada também da própria poluição. Então esses igarapés têm essa perda de cobertura vegetal, tá? E além da própria qualidade, né? Porque normalmente esses lugares a gente conhece, as pessoas não sabem que são igarapés, elas chamam de vala, porque elas já viram aqui como um lugar de poluição, não como um local que anteriormente tinha uma atividade recreativa. Pesquisas realizadas entre os anos de 2024 e 2025 na Universidade Federal de Rondônia revelam um cenário crítico. Em estudos realizados em 10 igarapés urbanos, 9 foram classificados como de péssima qualidade. A biodiversidade aquática praticamente desapareceu. Insetos e organismos sensíveis à poluição, que indicam a qualidade da água, deixaram de existir nesses locais. A temperatura está mais alta, a oxigenação mais baixa e a turbidez aumenta ano após ano. O que isso significa? Sinais de acumulação de esgoto, lixo, sedimentos e matéria orgânica em decomposição. Outro ponto grave que aparece nas pesquisas é sobre os poços artesianos e amazonas construídos pela população. Com fossas improvisadas e desgaste irregular de resíduos, a água contaminada infiltra no solo, alcança o lençol freático e chega a esses reservatórios. Em um estudo com 74 amostras de água subterrânea, 89% estavam contaminadas, com coliformes totais e 81% com coliformes fecais, indicando a presença de fezes humanas ou animais nesses poços. Pesquisadora do tema há 2 anos, Marcela explica a situação dos locais analisados. Todos os igarapés que a gente trabalhou dentro do perímetro urbano de Porto Velho, principalmente, tiveram altos níveis de coliformes fecais acima do que a legislação nos permite para a água superficial. Então eles estão 100% impróprios para consumo. Sem falar de outros compostos como nitritos, nitratos, sulfeto, cloro, tudo presente dentro desses igarapés que inviabiliza o consumo, ou o uso dele para outros fins. Se para o nosso consumo isso já está degradado, imagina para toda a fauna e flora residente. Então, para os peixes, os insetos, plantas que ali vivem, as condições de degradação também refletem na saúde negativa deles. Só que a gente sempre tem quem se favorece nessas condições. A gente tem as espécies exóticas, por exemplo, o peixe a tilápia, que é uma espécie que agora o Ministério o MAPA categorizou como uma espécie invasora, e é uma espécie que não é daqui do Brasil. Ela foi trazida para cá e acidentalmente e intencionalmente também ela chegou nos nossos igarapés. Resultado, ela mata, ela consome os outros peixes, matar é meio forte, mas ela consome os outros peixes, e ela predomina nesses ambientes. Até porque, se eu tenho muita matéria orgânica entrando, coliformes fecais e outras questões, eu mudo o oxigênio da água.
Os peixes não sobrevivem em um ambiente com baixo oxigênio, mas a tilápia sim. Então ela se favorece desse tipo de ambiente. Então já tem uma degradação, a perda da nossa biodiversidade associada. E esses igarapés, historicamente, eles eram usados para a população, para recreação, né, para a própria pesca. Então eles serviam tanto para duas atividades que hoje estão perdidas. Em alguns casos a gente encontrou pessoas pescando nesses igarapés, fazendo uso desses peixes. Por quê? Por diversos motivos. Seja porque eles historicamente já utilizavam, eram pessoas que a gente chama dos nossos ribeirinhos urbanos, que já moravam na área, como pessoas que passam por necessidades que a gente conheceu, que se não for o peixe, ele não come. As bactérias encontradas nos poços podem causar diarreia, vômito e infecções graves. Crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa são as mais vulneráveis. Além dos micro-organismos, foram encontrados metais como alumínio, manganês e cobre, acima dos limites recomendados. Esses elementos podem provocar danos neurológicos e problemas no fígado, quando consumidos por longos períodos. Áquila Lacerda, moradora da região sul da capital, fala da realidade do seu bairro Novo Horizonte. Eu vim morar há pouco tempo pra cá, né? Mas meu esposo, ele já mora aqui desde a idade do nosso primogênito. Já desde 8 anos que ele mora aqui nessa rua, mas ali na frente, que é onde é a casa da minha sogra. Eu já ouvi falar que na época, né, eles pegavam água no igarapé, era limpo, eles tomavam banho e tudo. Já hoje já não é isso, né? Hoje já a gente chama, eu mesmo chamo de esgoto, né? O esgoto, ele já afetou, assim, o meu filho, nem tanto, meus filhos, mas o vô deles, né, já pegou hepatite, já pegou dengue, eu mesmo já peguei dengue, a minha sogra já pegou dengue, o meu cunhado também, já pegamos dengue, e assim, tudo por conta disso, né, porque dá muito carapanã aqui, e tipo assim, é muito sujo ali pra baixo, né. Moradores que vivem próximo aos igarapés mais degradados convivem diariamente com o mau cheiro, lixo acumulado e com a preocupação de que a água usada em casa possa estar contaminada. Jacilene Santos, que vive há 32 anos no bairro Igarapé, explica a situação próximo ao Igarapé da Penal, em Porto Velho. E às vezes noto algumas mudanças climáticas, como resíduo às margens do rio, algo que a gente sempre está acostumado a viver por aqui, mas isso eu tenho como uma preocupação. Por quê? Porque aqui na minha casa a gente consome a água do poço para tomar banho, para tomar água, para fazer os alimentos, e isso me preocupa porque há anos nada tem sido feito por isso, e a gente espera que esse rio Igarapé seja cuidado, porque aqui a gente mora e a gente depende do meio ambiente. Pesquisas da UNI mostram que o problema não é apenas ambiental, é de saúde pública. A falta de saneamento, o esgoto lançado diretamente na natureza e o crescimento urbano desordenado são as principais causas. Ainda segundo pesquisas, menos de 5% das casas têm acesso à rede de esgoto em Porto Velho, ou seja, apenas 5 a cada 100 residências. Sem recuperação das margens, ampliação da rede de esgoto e monitoramento contínuo, a situação deve piorar. Enquanto o esgoto continuar chegando aos igarapés e infiltrando no solo, Porto Velho continuará enfrentando riscos ambientais e sanitários. A ciência já mostrou os caminhos, mas a solução depende de políticas públicas e da atenção das autoridades. Para os moradores, o pedido é simples: água limpa, segurança e dignidade. Isso me lembra uma história de um senhor que falou o seguinte para mim. Perguntei para ele se ele achava ruim, né? Se ele não entendia que aquele peixe podia estar contaminado, aquela água podia estar contaminada e podia ser um veículo de levar doenças para a família. E ele me falou uma frase que aquilo martelou muito na minha cabeça, que foi o seguinte: minha filha, é melhor minha filha dormir com a barriga cheia do que ela dormir todo dia com fome.
Eu levo ela uma ou outra vez na UPA, mas pelo menos ela tá dormindo de barriga cheia. Ela chora e sofre menos. Essa é uma produção da disciplina Laboratório de Radiojornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Reportagem de Aline Rodrigues, Ana Kelly Rosa e Lícia Torres. Três.